Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo, boa tarde, boa noite. E mais uma vez, né, quero agradecer a vocês por estar, ter parado mais um dia para poder me ouvir, para poder entender um pouco mais de algumas questões que eu gosto de passar, de algumas informações também. E hoje resolvi falar um pouco sobre o povo Nagô-Igala, né? Que algumas pessoas me questionaram sobre isso, o porquê da minha ligação com o povo Igala. E aí já expliquei, porque na verdade assim, tem a questão de antepassados, né? De um dos antepassados, na qual faz parte da minha linhagem familiar em si, né? É parte da África e tem alguns locais que eu consegui identificar através do DNA, né? E um desses povos é o povo Igala, que seria o povo Nagô, que a gente chama no Brasil, né? Então, assim, por ser brasileiro, então claro que eu vou ter um Nagô na família, claro que vai ter isso, né? A gente é brasileiro, porra. Enfim, voltando então, né? Eu consegui o contato e através de muitas pesquisas também em cima disso e foi interessante que foi uma amizade assim também saudável, né? E através desse impulsionamento, né, também de incentivo para a parte também brasileira também, que na casa também eu sou parte, o embaixador, né, do povo Igala, né, do Nagô Igala. Eu chamo Nagô Igala porque na verdade assim, para eles no inglês seria só Igala, porque na verdade Nagô significa o cumprimento que eles falam, né? Se você perguntar, se você tá bem, aí eu tô bem, e no final eles falam Nagô. Nagô seria no português traduzindo eu tô bem, né? E a Egba Abdullahi, ele é um embaixador, né, do Datá, né? Do rei dentro do reino dos Igalas, e ele conseguiu traduzir o livro, né, de português, que na verdade foi uma coisa também que eu pedi, muitos brasileiros me pediram também, e aí tá aí. Então o que eu vou colocado na questão para eles também, para eles poderem tentar traduzir para a gente que fala que é português. Por que eu falo isso? Porque na língua portuguesa muita coisa que se fala, principalmente na coisa do lado africano, tudo é muito folclore. Para eles, o que é verdade eles colocam como folclore, e o que não é verdade eles colocam como realidade. Então a língua portuguesa, para mim, muitas vezes, quando falo em literatura, é muito dúbia. Então é uma coisa assim, por isso que é complicado. Eu não me apoio muito na literatura portuguesa. Não consigo fazer, não dá para fazer, porque tem muita coisa que foi alterada, muita coisa não é passada, muita coisa não é camuflada. Esse é o problema. Então até você entender que é camuflagem, muita lorota ali já foi, e aí é complicado para você ficar também passando essas informações, que também na maioria do Brasil, né, a literatura, principalmente histórica, é baseada na parte portuguesa, que é como a gente é colônia, aquela coisa toda. Mas quando você tem acesso a outras culturas, você pega aqui o pessoal mais sufoqueiro, que são, por exemplo, né, a nível de informação, que é o alemão, que é o francês, que é o inglês, você vê que a conversa é outra história. A mesma laranja, porém é vista e repassada de outra forma. E às vezes as três diferentes línguas falam a mesma coisa, e a portuguesa não. É muito interessante isso. Então tem muita ocultação na questão, quando fala na questão de historicamente português. Esse é o problema. Até mesmo quando é questão da região da África, né, do sul da África. Quando eu falo sul da África, estou falando desde do pessoal ali do Gabão, né, do pessoal ali da região ali do Congo, da África do Sul, Moçambique, Quênia, por aí vai. Então, quando você vê muito literatura portuguesa, você tem que tomar muito cuidado, porque é muita ocultação. É muito interessante conforme que o português faz, mas tudo bem, não interessa. O importante agora aqui, que eu quero colocar ele, porque como eles foram introduzidos, né, e pelo português em si, ter colocado eles, não é ter colocado, na verdade eles foram ocultados pelo fato do Ataigala, né, o rei do povo Igala, não ter se curvado a Rainha Elizabeth, por aí vai. Então por vingança, eles, né, de uma certa forma foram
tentaram ser, como diz, apagados, né, dentro da história, da história africana em si. Então agora está tendo aquele ressurgimento deles terem tentar, né, reunir novamente e tentar pegar a sua própria identidade, né, porque na verdade foi assim uma coisa muito organizada, muito bem orquestrada, e como entrou muito na literatura também, em várias literaturas, até que na literatura inglesa não é tanto, porque eles não têm como esconder os fatos. Mas quando você fala quando você pega uma literatura, mesmo assunto na literatura portuguesa, a conversa é outra. Porque o português ele também foi conivente nesse sentido de no Brasil colocar os igalos como os iorubás. E aí que é a confusão, porque você vê muita coisa que também é também igala e muitas coisas que na verdade a gente lida como iorubá. E umas coisas que eu achei interessante eles colocarem pra gente, porque no Brasil tem aquela coisa muito forte do orixá, né? Dos orixás, dos deuses em si. E quando você fala Deus Nagô, é uma coisa interessante que tem muita coisa também eu não sei, né, dentro da nível Brasil, então eu não posso falar o que é dentro do nível Brasil, porém, o que eu vejo na literatura brasileira muitas vezes não condiz com o que vem aqui, o que está aqui, porém, é muito interessante porque quando você vê um africano falando da cultura dele, você começa a fazer a correlação que a gente tem no Brasil. E o interessante foi uma coisa que eu pedi muito, né, e também as pessoas colocaram muito, é a questão dos deuses e deusas igalas, né, e quais são as funções. Então, tá aqui um livro que ele conseguiu traduzir do inglês para português, está no Amazon também, e eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque é também parte da nossa cultura, mesmo na forma oculta. Então eu vou tentar ler aqui. Nome de alguns deuses e deusas igalas e seus papéis. Por embaixador Ayegba Abdullahi Adojo, historiador oficial do Reino Igala na Nigéria, em agosto de 2023. Nomes de alguns deuses e deusas igalas e seus papéis. A religião igala tem suas raízes no Antigo Egito. Data antes de 6.000 a.C., que é o período da pré-dinastia no do Antigo Egito. Os deuses são chamados Ojo ou Ebo em Igala e Orixá em Yorubá. O povo Igala é diferente do povo Yorubá, mas eles têm alguns deuses relacionados devido à migração de alguns deles do Egito, como o povo Ijibu, do estado de Ogun, que era de Jibo em Assuã. Então você vê que tem muitos nomes, né, locais que o povo ainda continua, né, que a gente no Ocidente, né, a gente leva muito pelo lado do ocidental, então ele vai ter outros nomes, porém é interessante como que essa coisa da migração, né, é muito forte. Não, no Brasil não se estuda, no Brasil não se estuda as migrações africanas. Isso não se estuda nas escolas. Eu acho assim uma coisa assim muito louca isso. Todo mundo quer falar de africanidade, de banto, de não sei o que e por aí vai. Mas o principal, ninguém estuda. É aquela coisa. Por que eu falo isso muito? Para entender a história do Brasil, você tem que entender as migrações que existiam dentro do país mesmo, né? Digamos assim. Eu bato muito nessa tecla. No meu tempo, eu cresci com migração de nordestinos indo para São Paulo e Rio de Janeiro. A gente via, quando se fala de retirante ruralista, né? Nossa, tá matando português aqui. Você tem que entender o que é o retirante ruralista e como é essa coisa do retirante ruralista, daquele que migrava do Nordeste para o Sudeste, ele saía, como não se dava bem, ele voltava para o Nordeste novamente a pé com aquela bendita daquelas, como é que eu falo, daquele cachorrinho do lado, aquela lata d'água que o pessoal carregava e a trouxa de roupa na cabeça. Isso é uma coisa que eu vivi isso, eu cresci com isso, eu tenho essa lembrança, as memórias da minha vida. Então, assim, essa coisa da migração é muito forte para mim, porque na verdade você vê na questão de o que é a pessoa sair do seu estado, você ouvir muitas histórias, você vê que muitas pessoas que estavam destinadas a chegar até São Paulo, chegar até o Rio de Janeiro, nunca chegaram porque eles se deram bem, né? Quando chegava ali em Minas ali e ficava por ali mesmo e ali começava a ter a sua família, a sua casinha, aquela coisa toda que todo mundo juntava, ajudava, né? Era uma coisa interessante de a gente ver isso, é muito interessante a gente lembrar disso, né? Eu lembro disso, muito vivido isso. Então assim, é muito legal isso, você vê que como a migração ela muda a cultura do local também.
né? Então, assim, era muito interessante. Eu vivia numa região onde que tinha muito forasteiros, né? Quando eu falo forasteiros, era pessoa assim estrangeira. Quando a pessoa estrangeira, quando eu falo gente de fora do estado, que chegava, que passava, né? E cada um com sua história, cada um com sua maneira de viver, cada um com sua necessidade também. E isso é muito interessante, que esse tipo de coisa também aconteceu também dentro do continente africano. E é uma coisa assim que continua isso, é uma coisa assim que a migração continua até o dia de hoje. E na verdade as pessoas assim acham que a coisa ficou no passado. Não, a coisa é viva, né? E é muito interessante isso, principalmente quando você vê essas questões da imigração egípcia. Quando eu falo imigração egípcia, por quê? Quando os pessoal dos persas, o Egito foi conquistado, que o pessoal tem que fugir, né, de motivo de guerra, de fome, por aí mais, esses pessoas, né, que espalharam, principalmente desde a região ali do Chad, e do Chad continuaram, né, seguindo cada um na sua região, tem questão assim, de família mesmo em si. E aí você vê essas migrações, né? E o interessante é que, pelo menos assim, eu consigo pegar duas linhagens minha muito clara, que é da Sinegala, que é onde entra também esse povo Igala, que é onde você vai pegar muito também. O Yorubá também, ele vem nessa leva da migração Sinegala. O que é a Sinegala? É esse grupo de pessoas que tiveram esse tipo de rota. Então são 5 ou 6, depois eu vou colocar de uma forma mais clara, né, sobre essas rotas migratórias. E cada um tem um nome específico. Esse nome específico ele vai dar origem a alguns grupos do oeste da África, alguns no leste da África. Então eu tenho muito o leste da África, que é principalmente a região do Quênia, Moçambique, por aí vai, porque a minha dela ela é moçambicana também, e tem essa outra parte também, que acredito também que é essa parte do Senegal, que já é essa parte do Yorubá, essa parte da Nigéria, essa parte do Ghana, né? Então, assim, essa parte do Igala, e pelo DNA eu consegui travar, mas não só tem a questão do Igala, tem também o Bamelique também, que é a região dos Camarões, muito forte. Então, assim, Camarões é muito presente, né? Dentro como é que eu falo assim mesmo, é interessante na cultura brasileira, né? Então você vê como tem muito pameliquense chegado no Brasil também. Então eu venho também dessa linhagem. Quando eu passo na parte africana, eu tenho isso. Não só como na parte portuguesa, né? Que tem essa coisa do lado de cá, mas estou indo do norte de Portugal. Porém, tem essa coisa do africano. E hoje é interessante, eu tive que sair do Brasil para entender minha parte africana. É muito louco isso. Mas, voltando ao assunto, então o Yagba ele trouxe essa oportunidade de poder levar e trazer, né, esse conhecimento. E uma coisa é como o Brasil é um país muito religioso em si, principalmente na coisa do africano, e foi uma coisa que eu questionei muito. Eu comecei também a colocar, e os deuses, como é que vocês cultuam? Como é que é isso? Como é que é a coisa? É a mesma coisa? Como é que é? Então, voltando aqui, né? Então eles foram muito claros, né? Da região que eles vêm ali, que era do estado de Ogum, né? De Ojibwe, estado de Ogum, que era Jebu, que é o Jebu, que é no sul do Egito. E é muito interessante quando você pega essa parte do sul do Egito, porque quando você fala sul do Egito, você vai ter que voltar, você vai voltar não só da parte do Assam, mas você vai voltar do pessoal que é sudanês, né, que é onde que a gente do Brasil fala que tem muito sudanês e blá blá blá, mas ninguém fala quem é esse sudanês que foi do Brasil também. E a qual que é a cultura que esses sudaneses trouxeram. Então todo mundo acha que foi lá no sudanês que pegou, não. Tem essa coisa do sudanês, mas os sudaneses são descendentes, e um dos descendentes desses sudaneses também são um povo Igala. Isso é muito interessante de ver. Não só os Igalas também, como no Nupe também. E esse povo Nupe é mais interessante ainda, porque esse povo Nupe vai pegar muito o povo de Oiá, que a gente chama de Oiá, Yansan, Messan, aí o Yorubá, ele entra também, porque eles também cultuam isso também. Então, assim, é muita coisa do Igala e Yorubá muito paralelo. Mas quando você vai lá na história, Yansan é Nupe. É muito interessante, ela é bem... E aí você pega, né, essa coisa de Yansan, você vai ver ela desde no lastro, desde Shu, desde lá do Egito, aquela coisa do ar. É muito interessante como você começa a pegar esse laço. Que então você vê que essas deuses tiveram alguns nomes, porém os princípios dela, não princípios, digamos assim, em português princípio é complicado, em inglês é mais fácil entender que são os principais, como é que eu posso traduzir isso em português?
a essência, isso, vamos dizer, digamos assim, essa essência desses deuses, eles vão ter vários nomes, porém a essência é a mesma, coisa é a mesma. E é uma coisa muito, muito, muito profunda. E é onde que eu pego na questão, de novo, né, eu bato no Zá, porque quando você tem que pegar do Zá, você não vai pegar todo mundo e falar que é magia árabe. Qual que você tem que pegar de quem que esses árabes estão falando, entendeu? Então você vai pegar, e quando você pega a história dos Umayyad, né, que são na verdade os muçulmanos, e aí esses muçulmanos que escreveram o Corão, e por aí vai. É uma outra coisa que eu não quero entrar no assunto agora, porém é o seguinte, tem muita coisa que o povo diz que falam que é, mas na verdade não é. Então aqui fora é muito claro isso, né? Então assim, tem muita coisa que se deixa continuar porque já virou costume, né? Mas quando você vai ver, quando você cavaca mesmo a coisa, no fundo mesmo você vê que a história é totalmente diferente. Mas é legal isso. Então voltando aqui ao que eu estava lendo ali, né? Enquanto alguns com base na história era de Igala Nupe, como o povo do povo Tapa de Ibarapa, vamos seguir aqui, no estado de Oió. Existe a deusa Iemanjá. Iemanjá. Então, e aí começa a confusão, mais ainda que aí da briga de foice mesmo entre Yorubá e Igalos por causa de Iemanjá. Porque a Iemanjá ela não é Yorubá. E aí começa a confusão. Mas por que ela não é Yorubá? Ela Iemanjá, quando você vai olhar, ela é nu dentro do Sudão, Egito, aquela região ali. Né? Nem a questão de Yorubá, ela nem é nem egípcia, ela é deus sudanesa, ela vem do Sudão, digamos assim. Então, quando você vê a história de Iemanjá e ela vem, e você vai modificar, ela vai modificando, que ela chega, ela sai, né? Essa deusa, ela sai como Nun, né? Das águas, daquela coisa toda dentro da mitologia egípcia, e ela desce e ela passa no pessoal sério, dentro no Mali, naquela região ali do Gosta, e aí vem como Mamawata, e ela entra dentro do Beni, ela desce para o povo de Yorubá, e ela vem nessa coisa, então você vê essa migração, Senegal, essa migração, e ela desce, e é muito interessante que ela desce também junto, porque também esse pessoal que eles chamam de Bantu, que na verdade é uma outra história também, que aí esse negócio de Bantu é uma coisa que o europeu criou, não existe, hoje o pessoal ainda condena muito isso, porque no caso foi uma criação de um alemão que inventou essa história, esse nome, e as pessoas hoje em dia viram uma coisa comum, todo mundo chama de Bantu, só que quando você vê a coisa do Bantu não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tudo bem, é uma outra história também. Porém, é muito interessante que pelo fato de ter essa migração, e você vê que Iemanjá ela vai pegando vários nomes, aí ela pega como Mamawata, e essa Mamawata, ela chega no Benin, como um vodunce, né? E ela vem e ela vai descendo, né? Não é Vodun que fala, não é um Vondunce que fala. E aí ela vai descendo, e ela vai pro Congo, ela desce para África do Sul e por aí vai. Porém, essa essência é a mesma. E no Yorubá ela ficou como Iemanjá, e no Igala eles vão dar um outro nome também. Porém, é muito interessante a história de Iemanjá, né? E aí quando você tem que pegar, aí você tem que voltar no Sudão, não tem jeito. Toda quanto é orixá, seja menor, seja maior, e aquela coisa toda. Por isso que a gente vê essa coisa de orixá maior, orixá menor. Quando você pega o orixá maior, essa confusão toda, você tem que voltar lá no Sudão. Aí você pega o Sudão, porque você vai pegando, você vai ter que pegar também a parte muçulmana. Não tem como estudar história africana se não pegar a parte muçulmana. Quando eu falo muçulmana, não é arábica, não é a coisa só da parte arábica, é a parte do muçulmana. Essa parte muçulmana ela é muito forte, porque é o seguinte, é onde você vai ver muito o pessoal do muçulmanismo negro, e esse muçulmanismo ele vai pegar essa coisa também. Por isso que eu bato no negócio do Zá, que todo mundo no Brasil fica que o Zá é uma coisa árabe. Não só. Árabe não é árabe. Árabe, eles aprenderam a
cultuar esse povo do deserto, porque na verdade começaram com pessoas dos Iumaiá. É muito interessante quando você tem que pegar. Quando você tem que pegar o Zá, você vai ver que muita coisa que existe dentro do Zá, tem muita coisa dentro da cultura brasileira, principalmente eu vejo muito claro dentro da Macumba Carioca, eu vejo muito claro dentro de Quimbanda, muito claro dentro da Umbanda. É muito louco isso. E aí, né, quando eu misturo também com a cultura indígena do Brasil, você vai ver que é uma coisa elemental, uma cultura também muito elemental, vai fazer a fusão. E aí tem essa cultura brasileira com o dia de hoje, né? E é muito interessante isso. Mas voltando ao livro, senão eu vou continuar falando uma coisa com a outra, porém eu acho muito interessante colocar isso importante. E por Igala, é o Iemanjá, é uma deusa, uma orixá, né, que ficou... que ela foi, na verdade, que o culto dela continuou assim, foi um dos orixás que o culto deu um boom no mundo inteiro, digamos assim. E, porém, aquela coisa, Iemanjá é água, né? E é uma deusa que vem do rio, e essa coisa do rio vem desde lá aí começa também essa parte do Nilo e de desce, porque na verdade quando você vê o negócio do Nilo, e é muito lógico isso, porque o Nilo ele vai desde dos grandes lagos no sul da África e sobe, né? Aí para desaguar lá no Mediterrâneo. Então você vê que ele corta quase a África inteira. É muito louco isso. A África inteira, ele começa desde lá do pessoal ali da região da Namíbia, do Congo, aquela região ali do... Não, Congo não, é para baixo mesmo. É quase dentro da divisa da África do Sul e sobe, né? E aí você vai ver naquela região ali de... como é que eu falo? Ruanda, Burundi e por aí, vai daquela região, ele começa ali e sobe, né? Então isso é o Rio Nilo. E todo mundo pega o Rio Nilo lá no plano da Etiópia, lá não. O Rio Nilo ele começa lá de lá e vai subindo e deságua lá no Mediterrâneo. E você vê essa influência de Iemanjá, de Mamuata, nesse, né? E você vê, e aí vai de Kayala e por aí vai na sede principal, mas porém a essência continua sendo a mesma. Então vamos lá. A história oral do povo Igala também afirma que Ododuo, o pai dos Yorubás, embora nem todos como Ejebu e alguns outros como Ugbo, declaram que não são Yorubás ou não descendentes de Ododuo. Foi um príncipe do reino do Benin que cruzou o rio Níger até Ida-Igala, terras do Benin, sede do reino Igala. O que é o problema muitas vezes quando você fala do Benin? Benin é uma coisa que eu demorei a entender muito. Tem o Benin país e o Benin estado do Benin na Nigéria. E aí a literatura, principalmente portuguesa, ela faz uma salada de fruta, um samba de crioulo doido. Que é muito louco isso, como é que a coisa, o pessoal não define as coisas. Eu demorei para entender o que é, que até que quando um Yorubá aqui com quem eu trabalho, ele me corrigiu, porque ele falou assim, eu sou do Benin, aí automaticamente eu falei que o cara era do Benin, lá daquela coisa toda, e eu já fui negando, mas e aí você tem negócio do voodoo, aquela coisa toda. Ele olhou para mim e começou a rir. Então ela começou, a primeira coisa que falou assim, vocês brasileiros não estudam geografia, né? Aí eu olhei assim, eu parei, engoli seco, eu falei assim, por que você tá falando isso? Ele falou assim, eu não tô falando que eu sou do Benin, eu tô falando que eu nasci do Benin, mas o Benin, do estado do Benin na Nigéria, eu sou nigeriano nascido no Benin. Então o Benin entendeu? Tem estado e o Benin país. E aí tem que entender o que a literatura está dizendo, porque a gente é muito ruim de geografia. Não é muito ruim de geografia, o Brasil não ensina geografia pro povo. É muito interessante, eu falo com isso muito claro, porque às vezes assim, as pessoas não conhecem. Se você perguntar a alguma pessoa aonde fica Ingá, no Brasil poucas pessoas vão falar. Se você perguntar aonde fica Campos Sales, ninguém sabe o que é Campos Sales, o que é isso, que cidade é essa, onde fica, né? São coisas assim, e são cidades importantíssimas dentro da cultura brasileira. É muito louco isso, Então assim, infelizmente a gente é muito pobre nesse tipo de coisa. Mas voltando ao assunto, né? Então ele foi um príncipe do reino do Benin que cruzou o rio Níger. Aí você tem que entender também, rio Níger. Esse rio Níger também é um dos afluentes do Nilo. Tem que ter muito cuidado com isso também para entender a migração desse povo. Até Ida-Igala, terras do Benin, sede do reino do Igala,
Casaram-se e tiveram filhos que agora falam a combinação de Igala e Benin como língua. A religião Igala também se difundiu nos Yorubás através desse meio, daí algumas religiões semelhantes, bem como práticas culturais, incluindo alguns vocabulários. Embora alguns de seus deuses tenham recebido nomes diferentes de seus deuses no Antigo Egito, seus papéis, características e rituais permanecem os mesmos. Esse cenário semelhante é vivido entre o povo Igala do Brasil, Cuba, do Haiti ou Haiti e nos Estados Unidos, Jamaica, e a maioria dos quais usam a sua língua lá e às vezes o Yorubá, que parece ser dominante em algumas partes do Brasil, para nomear os deuses Igala. Abaixo estão alguns dos ebós, deuses e deusas de Igala e seus papéis. Esse é o problema também. E aí você começa a entender como é que a língua do Yorubá e do mistura, não é questão de misturar não, é questão de terminologia. Quando você pega também que esse povo, o Hausa também, que vem, né, também nessa mesma imigração do que a Sinegala, eles têm o culto de Bori. Esse culto de Bori é o culto do Zá Tambori, que é do sul do Sudão, que é também o Zá, e ele mistura dentro, não vou dizer que mistura, em algumas terminologias que o Yorubá ele usa, que é do povo Hausa, e alguma das coisas é o Ebó. E aí, muito interessante, a gente no ebó, a gente fala que é o ebó em si, que essa pessoa faz para poder se limpar, aquela coisa toda. Porém, quando você fala em ebó, você tem que entender o que você está falando, né? O que é ebó, muitas vezes, pelo fato de português, o ebó vai estar faltando os acentos. É muito interessante isso também, que na língua portuguesa nem... É por isso que eu faço português, é uma coisa que é uma língua que tem que ser... É uma língua maldita, que eu estudo, mas eu falo. Porém, você tem que entender o que ela tira, o que ela não tira, porque a gente tem, o que a gente não tem. É muito interessante isso. E aqui foi uma das coisas assim. E eu vou continuar falando o ebó, porque a pronúncia é essa mesmo, né? Então, esses ebós, que a gente seria para a gente os orixás, que são os deuses de Igala e seus países. Aligenu é a deusa Igala da beleza, da proteção, truque, movimento, energia, magia e boa sorte. Ela tem semelhança à deusa Obá da religião de Yorubá. Aligenu é uma deusa do rio, como Idu e Ié, mas em posições inferior às duas. No Antigo Egito, ela era chamada de Isis. Entendeu a coisa? E aí, quando você vai ver de Isis, né? Isis, que na verdade vai ser a Heru. E aí você começa a entender também na questão como que essa deusa, né? Que aí você vai pegar essa coisa muito de Obá, que está ligada diretamente também com Isis. É muito... Você tem que entender, quando você fala de Neteru egípcio, você tem que entender qual povo está falando o quê, né? E aqui do Igala, ele coloca isso muito claro aqui. A adoração de Isis da data de 2500 a.C. ou antes disso, na verdade, em Igala, uma mulher extremamente bonita e sempre chamada de Aligenu, através de piada de seus admiradores ou amigos. Aligenu é simpática, amorosa e sempre brincalhona com quem quer abençoar. Ela pode tornar alguém rico ou pobre, especialmente se a pessoa não a replicar ou adorá-la como deve ser feito. Ela pode fazer alguém se casar com um cônjuge bonito ou bonita, que seria o correto, né? A tradução. Tem algumas coisas assim que eu vejo que no livro também a escrita errada, mas português. Então ela tá aí, essa menina, né? Essa deusa. Se a gente vê ela é muito interessante, que tem algumas deusas que ela é muito, mesmo nas esculturas, eles são assim bem claros. Outra coisa, o povo galo, o povo nagô, eles são muito versátil na escultura. Então, assim, é um povo que tem muita escultura, muita máscara. Então, vamos continuar. Oka é um deus Igala da sabedoria, conhecido
sabedoria, conhecimento e adivinhação Ifá. O deus Oká na religião Igala é semelhante a Orumilá do povo Yorubá. O deus Oká é igual ao deus Thor no Antigo Egito, de onde Igala o herdou. A adoração de Thoth começou por volta de 6.000 a.C. Oká é sempre reverenciado por sacerdotes e sacerdotisas durante o encantamento, especialmente durante a quebra de nozes de cola. É muito interessante nisso aí, quando ele coloca isso aqui, porque quando você pega dentro do Zá, principalmente no tambor, você vai ver muito o obi, no obi, muito sendo utilizado. É muito louco isso. Quando eu comecei a ver essa costura do cultura da sudanesa, principalmente dentro da religião, principalmente dentro do Zá, eles usam muito isso. Vai ter muito obi, vai ter muito búzio. É muito semelhante ao que se usa no Brasil. É muito interessante isso. Eu acho muito legal isso de ver. Então tá aqui o deus Oká. Ieomoa. Ieoma. Ieoma. Ie é a deusa do parto, da antiga religião gala. No Antigo Egito, ela era chamada deusa Bes. O deus Bes passou a existir no Egito por volta de 2.500 e uma versão relacionada na religião Yorubá, embora não em todos os estados de Yorubá. Ela é Iemanjá. Assim como alguns templos ainda possuem, faz parte da religião de Galas no reino do Brasil e de Cuba. Então você vê que você pega Bes, né, que na religião Bes ele vai ser, que é o pigmeu, e é muito interessante isso também. O Bes, ele é a glorificação dos pigmeus, dos camarões e da região dos camarões em Congo. Por isso você vai ver dentro da região do Camarões, dentro Camarões, tem uma parte do Congo também. Quando eu falo de Congo, eu estou falando do estado do Congo. Vai ter do pessoal Luba, eles vão ter muito no culto a Thoth, vai ter tudo no culto de Ptah, vai ter muito esse culto do sudanês presente. E Bes foi um dos pelo fato do Anu. Isso, lembrei, tá falando. Então, esse povo Anu, que são os primeiros pigmeus, que foram os que popularam basicamente a população no planetário, digamos assim, que você vê todo mundo na população, seja onde for, todo mundo é pequeno. Então todo mundo é pequeno. E esse povo Anu, que esse povo é que ficou representado como deus Bes dentro da cultura egípcia, por isso que ele tem a língua para fora, que fala da comunicação assertiva, que é o que eles falam muito aqui. Então, e agora esse povo Bes, para eles, e é interessante, eles vêm como homem, vêm como mulher. E é aí que é interessante, porque dentro desse no povo Gala, ele se torna também, né, a deusa do parto. Ele se torna uma deusa, e do povo Yorubá, não todos, como eles, é muito claro isso também, é muito interessante isso, porque isso é muito real. Porque o que acontece? A gente tem, principalmente brasileiro no Brasil, a gente tem a ideia que na Nigéria todo mundo cultua Iemanjá. Não cultua. Nem todo mundo cultua algum, nem todos os estados. Cada estado cultua o seu deus, o seu orixá. Então é muito interessante ver isso também. E não só isso acontece dentro dentro da Nigéria, mas também no Egito também. No Egito você tinha 42 estados e cada um cultuava um Neteru diferente. Quem está de fora, por isso que eles falam que o Egito é um país muito, como é que eu chamo? Politeísta. E na verdade não é. Quando você começa a analisar, você vai ver que cada região tem o seu deus local.
E para quem é estrangeiro, por exemplo aqui, eu moro na Holanda. Cada país aqui, né, por exemplo aqui onde eu moro, quem é cultuado aqui é Melusina, porque eu tô perto do Mar Norte. Eu tô bem próximo do Mar Norte. Porém, se vai descer, se você desce para mais ou menos dentro do sudoeste do estado, e aonde você vai ver a Melusina de novo, só que ela já vai como já que é na região portuária, ela vai ser já cultuada novamente de uma forma um pouco diferente, porque ela vai ter ligação direta com a Inglaterra. Então essa migração que existia entre de Porto, daqui da Holanda com o período inglês, né? Porque a gente aqui na minha região aqui, se eu seguir direto, eu vou bater na Escócia, mas se descer direto, você vai bater na Inglaterra. Então assim, é muito interessante essa tipo de coisa, na forma que eles cultuavam a mesma deusa, porém de forma diferente. Aqui ela vai ser como a deusa, digamos assim, seria como assim, seria Iemanjá, digamos assim, seria a Iemanjá do mar mesmo, e lá ela seria a Iemanjá cultuada na travessia do mar. Então, falamos assim. Então, essa parte daqui, quando você vê essa deusa Bes, esse deus Bes, como Iemanjá, ela é aquela que, dentro do continente africano, ela popularizou em si, digamos assim, sendo assim uma deusa muito popular, essa essência de popularidade, porque ela é civilizatória, ela é da água, ela traz, né? E então assim, esse mesmo atributos que teve do povo Anu, que são os pigmeus, né? Que até hoje que é um povo que... Por que o pigmeu? Porque o pigmeu é um povo que canta, né? E aí você vê a lenda da sereia. A sereia também é aquela que canta. O pigmeu é aquele povo que caça, o povo que mata. E a sereia é a mesma coisa. Ela vai te encantar, ela vai te matar. E aí começa essa coisa. Então tem muitos paralelos que são iguais. Aí você vê em por que esse povo denomina esse deus e essa deusa. Porque na verdade são dois. Algumas vezes vai cultuar como mulher, cultuar como homem. E o Igala, ele cultua o Bes como mulher. Porém, não se vê, por exemplo, também, pigmeu é outra coisa também que o pessoal colocou como que é coisa de europeu. Porém, o povo Anu, você vai ver muitas vezes o Bes sendo representado, né? E eles colocam como masculino. E, na verdade, ele pode ser masculino e feminino. É muito interessante, dependendo da joalheria, eles conseguem identificar, não, isso aqui é masculino, isso aqui é feminino. É muito interessante isso. Vai ter, porque, principalmente quando você fala em panteão africano, sempre vai ter uma mulher. Não tem jeito, não existe essa coisa. Então você não tem como você não ter um Ogum e não ter a contraparte de Ogum. E aí por aí vai. Então, como assim alguns templos ainda possuem, faz parte da religião dos Igalas, do reino dos Igalas do Brasil e de Cuba. Então vamos lá. Então aqui está ela. Por quê? É aquilo que eu falei, ela é da civilizatória, então ela cria, ela germina, ela vai trazer, ela vai fazer aquela da criação, ela vai gerar, né? Então, por isso que ela vem dentro da água, ela vai gerar a população e por aí vai. Então, isso é a Iemanjá na versão deles, né? Então, vamos lá. Gente, Aie-Ojá. Aien, Aie-Ojá, Ie, Aien. The principal diferença entre Ie-Oma ou Ie-Ojá é que Ie-Ojá é a mãe de todos, ou a mãe do universo na religião do Igala, e não apenas do parto. Ela é a rainha mãe, ela é a mais velha, e até desempenha o papel de mãe de Ie-Oma. Ela é a deusa do rio. Seus papéis são numerosos como mãe de todos. É por isso que alguns crentes também veem como equivalente a Iemonjá de Ie-Oamojá, que significa mãe de todos ou de muitos. É aquela coisa, no Brasil, o Yorubá, ele deixou a coisa rolar como que Iemanjá, mãe dos peixes, mãe do norte, tudo aquilo. Mas quando você conversa de Yorubá aqui, a conversa é outra, né? Falar, mulher do rio. Ela é mãe de todos. Pronto, ponto. Entendeu? Ponto final. Período. E
Em Igala, acredita que Iemanjá, no estado de Oió, foi tomada pelo povo Igala-Nupê, que fazia parte do povo liderado por Tossed em 1459, que saqueou a casa do governante de Oió e assumiu o governo por mais 75 anos antes do povo de Oió. E recuperou enviando muitos Igala e Nupê para Quetu, Togo, Benin e Lagos. É o que eu falei antes do negócio do Benin. O Benin aqui, ele está falando do Benin, estado do Benin, na Nigéria, não no país do Benin. É essas coisas que a gente tem que parar e pensar e tem que analisar, se localizar geograficamente. Iemonjá está dentro da comunidade Tapa Nupê, mas Nupê não tem Iemonjá como sua divindade, exceto o povo Igala. Além disso, a mãe não é Iê na língua Nupê. Iê ou Aien, conforme usado no Brasil. O reino Igala também é a deusa da mãe da música, da dança, proteção, orientação e riqueza. No Antigo Egito, Iê era chamada de Mut, que também significa mãe. Ela era a deusa do rio, porque se originou no rio Nilo e acredita-se que deu origem ao mundo. E ela tinha um poder divino para a proteção do seu povo. A deusa Mut existia desde a pré-história da dinastia antes de 6000 a.C., mas se tornou muito poderosa em 1539 a.C. A Inha é um culto muito forte Igala no aspecto religioso, no Igala do Brasil, bem como entre o povo indígena de Igala de Cuba. No reino de Igala, no estado de Kogi, ela ainda é muito poderosa. Fora do estado de Kogi, ela tem outros nomes como Nené, que significa avó, Ojá, que significa a mais velha, Iá, que significa avó, Iê Abuchá, Iê Odele, etc. Iê também é chamada de Iê Aiejima, que significa mãe, que une toda a casa ou o universo junto. E é muito interessante essa coisa. É aquela coisa, às vezes quando você começa a analisar bem, você tem que entender quais são a essência que esse povo está falando, para você entender que ele está falando. Quando você fala de Mut, é aquele que eu falei, que você vai pegar que Nut gera as estrelas, mas Mut é a água primordial, né? Aquela coisa do que eles falam, do caos, aquela coisa toda, vem dessa deusa aí. E aquela coisa, pelo fato de ter água, então vai ter algumas, eu acredito que o Hausa que ele pega muito isso, como fosse Iemanjá, e que ele tem muito paralelo também. Porém, né, eu tenho que analisar também, né, mas o Seré, ele não vai falar muito, mas eu acho que o Ashanti e Gana, eles vão colocar isso muito como é que eles chamam lá no coisa? No Ocoton, não. O Ocoton é um dos deuses, é o... eu vou lembrar, vai na minha cabeça. Mas de toda maneira vai ter essa realidade da questão da similaridade de uma deusa com a essência. Então, Idu. Idu era a rainha ou mãe de um dos primeiros reis do reino Igala, chamado Abutu Ieje. Após a sua morte, seu cemitério tornou-se um rio. De novo, tudo vai bater no rio. Idu é a deusa Igala da fertilidade. Ela também é a deusa da proteção, da aliança, da limpeza, da fecundidade. Ela é como a deusa Oxum do povo Yorubá. No antigo Egito, ela era chamada de Hathor. Também eu concordo com Hathor, mas como é que eu falo? Né, mas vai ser Hathor, não tem jeito, porque aqui ele vai lembrar de Hathor, mas ele vai pegar como que é como é que é Hathor no Egito? Ela era
Não, é Het-Heru. Hathor no Egito é Het-Heru. Deu de louca. Deu de doido aqui. Não, é Het-Heru. E Het-Heru é Hathor, aquela deusa da vaca que vai ter porque ela que nutre, né? Então é ela que vai ter. E aí, na verdade, porque Het-Heru é Oxum. É muito interessante isso. Quando você pega em Oxum, você vai ver que Oxum ela vai pegar muito coisa da essência de Oxum, é Het-Heru. Isso aí qualquer quimista, qualquer pessoa que é do Kuroko dentro do Zá é a mesma coisa. Oxum ela vai estar ligada diretamente a Het-Heru. É muito interessante isso, é muito interessante isso. E quando você pega no Yorubá, ele vai pegar isso também, só que ele vai continuar a pegar como Oxum, aquela coisa toda. Porém, quando você vai ver, quando você vai pegar esse povo mais antigo, vai descendo, bate em Het-Heru, que aí eles chamam de Hathor. É muito interessante isso. Por isso que eu não concordo muitas vezes com as pessoas aí, principalmente no Brasil, que tem caso de occultismo, por aí vai, que fala que não tem muita ligação os deuses egípcios com a África. Eu fico assim, porra, é foda, porque não estuda. Não estuda, não pergunta, não conversa com o povo, não pesquisa e fala asneira, porque é aquela coisa quando a pessoa fala assim, que tá tendo um deus egípcio, mas esse deus egípcio era preto. Aí começa por aí. E o cara ainda tem descendente ainda que veio para essas terras onde o pessoal hoje a gente conhece. Então, como é que quando não vai ter ligação? Que porra é essa? É muito louco isso. Né? No Brasil a gente tem umas manias, gente doida, porque assim, a gente não conhece muita coisa, a gente não é exposto para muita coisa. Essa é a diferença também. Eu não culpo muito o brasileiro, que eu sou assim. Depois eu vim aqui para fora que eu fui exposto a muita coisa, então muita coisa eu fecho minha boca, né? Fecha a boca, não tem muita coisa para ficar falando não, porque quem quiser tem que correr atrás, pode pegar um avião, pode vir, até mesmo quem vem para aqui ainda continua saindo daqui falando besteira. Tem hora que fica se imaginando, para que o brasileiro vem para aqui e chega no Brasil com uma bandeira que não tem nada a ver e a realidade é outra. Mas tudo bem, não é problema meu. Então, ela era a deusa da fertilidade, da magia, da saúde. Até o momento, os crentes ainda visitam o rio Idu Okoliko, no lado do rio Niger, ao lado do rio Niger, em Ega, para as orações. No reino Igala, ela faz parte do processo ritual de coroação dos principais governantes tradicionais. Eles devem visitar o rio e mergulhar os pés neles, isso para purificá-los para todos os seus pecados anteriores, purificá-los para transformá-los em outra forma de seres dignos do trono dos seus ancestrais. Então ele está aqui. E é muito interessante que você vai ver, né, na questão do bracelete, né, que tem. Que é como se fosse um bracelete de ouro. É muito legal isso. Muito legal isso. Quando você pega essa deusa. Eboko significa simplesmente Deus da floresta ou fazenda. Na religião cultura Igala, Eboko, muito reverenciado. Ele é o Deus da caça, das florestas, da proteção, da boa sorte. Ele é semelhante ao Oxóssi na religião Yorubá. Eboko, embora calmo, não se associa a muitos outros deuses por causa da sua forma de atuação, principalmente na floresta, fazendo com que ele guarde os seus segredos, ao invés de seres basados através de amigos para as outras pessoas ou animais caçados. Eboko é igual ao deus Horus do Antigo Egito. Ele estava associado às árvores e florestas. Ele também é associado à guerra e à caça. A adoração de Horus começou por volta de 1925. Isso é interessante, porque você vai ver quando você fala de Oxóssi, quando você vai pegar, volta também. Por isso que você vai ver de Horus, vai ter muito ele como na parte da cor verde, que fala daquele que alimenta a população, aquele que, como é que eu falo? Ele é o tem umas palavras que eu não pronuncio mais. Civilizador, seria isso. Então é o seguinte, é aquela coisa, por isso você vai ver muitos, dependendo quando eles falam, quando você vai ver algum aspecto desse neteroso, né, como a Horus, né, que ele vai estar como na cor preta, que vai falar da espiritualidade, você vai ver ele na cor verde, né, ele pintado como verde, porque ele fala daquele que provê, né, porém ele provê, ele sempre vai estar com um chicote e com uma bengala na mão onde ele puxa, porque ele
Ele bate no chão para quebrar sementes, para poder germinar, mas ele também corrige o povo através da bengala. É aquela coisa, seria, digamos assim, uma analogia, seria na varinha de marmelo do Preto Velho. É isso aí. É isso aí. E aqui você vai ver, é muito interessante a estátua deles também. É a coisa assim, às vezes quando a estátua é muito simples, tem que ter muito cuidado. Akipabana, ou Ota. Akipabana, Ota, é o deus do trovão na religião Igala. Ele também é associado ao clareamento. É um dos deuses muito poderoso e perigoso na Terra Igala, invocado em momentos fortes de crise com inimigos da comunidade. Não é encontrado em muitas comunidades por causa do que ele pode e não deve fazer. É encontrado no clã de Aijá, em Ida, no estado de Koji, na cidade de Ogurugu, Igala, no estado de Enugu, e algumas cidades no estado de Koji. Ninguém se atreve a jurar em seu templo se não tiver certeza de ser inocente da alegação ou acusação, porque o deus Akipabana ou Ota não perde tempo antes de atacar o culpado ou os culpados. É semelhante a Xangô na religião Yorubá. Embora tenha havido trovões antes de Xangô nascer de uma mulher Nupe Igala, que era filha de Tisoide, o primeiro Nupe-Quindo em Ingo. Xangô foi o terceiro rei Alafim, rei de Oió, e governou por volta do século XIV e século XV. O deus Otá, Okipaba Igala, tem a sua raiz no deus Baal do Antigo Egito. A adoração de Baal começou por volta de 1400 a.C. Entendeu? E aí começa como essa coisa do ocultismo, essa coisa desses deuses antigos, essa coisa. E aí você começa a ver que quando você vai pegar Baal, essa coisa toda, aí você já vê a influência pérsia aí. Você vai ver essa peça do Iraque. Porque você vai ver essa coisa de Baal, você vai ver essa coisa de Alá, você vai ver essa coisa de Alete, essa coisa dos sumérios. Aí é o que eu falo que vem a coisa do árabe. Aqui já começa essa parte árabe, né? E aí você vê essa parte da árabe misturada com a parte muçulmana. Por isso que é muito distinto uma coisa com a outra. Eles conseguem pegar, né? Quando você fala o africano, eles conseguem distinguir muito bem o que eles estão falando. Aí no Brasil, principalmente na literatura, a gente fez uma salada de fruta. E aí você vê que você vai pegar essa coisa muito de Baal, você vai pegar a coisa do hebreu. Mas aí começa a confusão, porque não há confusão. Porque se você estudar, você vai entender que esse é pessoal sumério, que é também pessoal preto. Porém, essa coisa como é que eu digo? Essa coisa mais de deuses mais antigos, de Deus, demônios, essa coisa toda, você vai pegar muito nessa coisa do Pérsia mesmo, essa coisa do pessoal dali do Iraque, Mesopotâmia, é mesopotâmico, isso que eu queria falar, mesopotâmico. Então essa coisa mesopotâmica vai estar muito forte, e é muito forte também dentro do continente africano até o dia de hoje. É muito louco isso, a gente vai falar que não tem uma coisa nada com a outra. Tem, infelizmente tem, e a pessoa tem que entender o porquê, porque aí você começa a ver as origens de onde vem. Tem muita coisa hebreu também, que é balela, né? E aí você tem que entender, porque quando você fala de judeu, você tem judeu e cristianidade anda junto, né? Ainda que o pessoal fala coisa diferente, é a mesma coisa, mas é uma outra história que eu não quero entrar no assunto. Vamos lá. E então ele vai estar aqui, ele vai estar com o machado, né? Então, então vamos lá. É interessante voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Aí, eles não tem. É interessante. Aqui não tem ele. Olha que interessante. Não, tem sim, tô falando mentira. Tá aqui, ele tá com o machado na mão. Então você vai ver, né? E aí quando você... Eu tinha que ter no Brasil para ver algumas coisas, que é muito interessante isso, mas tudo bem. Então você vai ver que essa condição de ligação de Xangô e Baal, dentro de algumas culturas, dentro da África, existe uma ligação sim.
né? Então vamos lá. Uloko é uma árvore. Seu nome em inglês é Iroko. Em Igala, Uloko é um poderoso deus da justiça, da proteção e da batalha. As árvores Iroko não podem ser cortadas nos primeiros tempos de Igala. Até a data, algumas árvores Iroko na comunidade não podem ser cortadas. Alguns que tentaram não conseguiram terminar, pois adoeceram no processo ou até morreram. Em alguns casos, equipamentos como máquinas modernas utilizadas estragaram no processo. Às vezes, o corte da árvore recarrega novamente quando a árvore está prestes a cair após o corte quase total. E quando alguns são derrubados com sucesso, alguns animais como árvores, cabras, tartarugas e criaturas estranhas saem da árvore e às vezes o líder da comunidade morre ou doenças estranhas aparecem na comunidade. Algumas pessoas ainda oram ao deus Iloko. No Palácio Ataigala existe um deus ou uma árvore Iloko que existe desde o século 15, 14 depois de Cristo, quando o palácio foi construído e transferido para lá. Também participa do processo de sepultamento do rei, que juntou-se aos antepassados, e da coroação do novo que retorna ao palácio. E Iroko também é na religião Yorubá, que se acredita que é uma árvore que tenha o espírito do homem chamado Irokuma dentro da árvore. Iroko também está associado à realeza. Quando o rei morre, sempre há um dito que diz: um Iroko caiu. Está relacionado ao deus Osíris do Antigo Egito, associado ao cedro. A adoração de Osíris começou por volta de 2400 a.C. Então, e aí começa igual que eu falei. E quando você começa a analisar bem essa coisa da árvore, é muito interessante também, né? Porque você vai ver a árvore da vida, tudo mais. Então esse povo ainda continua ainda, né? Ligado muito. E você vê aí, Iroko diretamente ligado com quem? Osíris, né? Então, assim, quem Osíris Patá. Então, assim, é Pitá. Então, é muito interessante isso. Vamos continuar. E aí você vai ver a faixa de Iroko. Ixequipá. Ixequipá é a deusa do malandro, da magia, dos feitiços, das estradas, dos mensageiros, da medicina, dos presentes estranhos. Embora Ixequipá possa ser amigável, ele ou ela também pode ser hostil, fazendo com que alguém se perca no caminho da casa. Ixequipá pode sequestrar alguém que ama, levá-lo para o reino e devolver a pessoa após alguns dias ou semanas. Quando a pessoa vier, ela receberá o poder espiritual de magia, cura e muitas maravilhas. Está relacionado com Exu, também conhecido como Exu ou Eleguá, na religião Yorubá. No Antigo Egito, onde Igala se originou, o deus era conhecido como Heka. A adoração de Heka começou por volta de 6.000 a.C. É muito interessante o poder de Heka. Porque eu vejo muito o pessoal aqui falando muito de Ekpá. É muito interessante. Você vai ver nos Estados Unidos, você vai ver... nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas também Gana também vai ter muito como como é que é o nome do Anansi. Então você vai ver Exu representado como a viúva negra, da aranha. Você vai ver ele representado como coelho, você vai ver representado como Exu tem várias representações, e é o interessante que pro Igala, pro povo Nagô, Exu é homem e mulher. É homem e mulher. Então, assim, aí quando você estiver no Brasil, que tem aquela coisa assim, né, que você pega de Pombogira, de Pomengila, aquela coisa, mas você vê também que no Igala, que foi o povo Nagô, Exu era também homem e também mulher, a gente entende que tem falando negócio de Pombogira, né? É muito interessante isso. E aí, como o Brasil ele se baseia muito no Yorubá,
esses outros povos que têm essas outras culturas, que também foram para o Brasil, que não foram mesclados, que trouxe conhecimento e juntou. E aí você vê muito dentro da cultura, que eu acho assim, na macumba carioca, que é linda, eu acho muito interessante isso, essa cultura, essa macumba carioca, que traz isso. E aí você vê de onde vem. Então, para mim, eu vejo muito claro, quando eu olho muito para Pombogira, eu olho o povo Nagô. E aí, quando você vai de povo Nagô, você vai pegar povo no P. Aí você vai pegar povo no P, você vai ver muito Pombogira falando negócio de deserto, e entra aí. E é muito interessante, porque não tem como você pegar, né? E aí você vê muito interessante eu enxergar esse tipo de coisa. Se eu não tivesse conhecimento desse povo Igala, eu nunca associaria. Eu colocaria sempre o Pombogira lá no que o pessoal chama de Bantu, aquela coisa toda. Mas não é só. A essência já pega por esse lado, né? A conversa é outra agora. A conversa agora é entendível. Porque você vai ver, se baixa um ancestral que fala que ele é Exu, a outra ancestral que fala que é Pombogira, mas a essência é a mesma, os dois, aquela coisa toda. E que povo que trouxe isso, né? Que é o povo que eu vejo muito no Brasil, o pessoal coloca muito na questão de Vangira, aquela coisa toda. Mas e esse povo de cá? Que veio mesmo, que está ali dentro da Nigéria, que foi transportado, que tem que ter essa coisa, que traz esse conhecimento, que pratica isso. Então, assim, é muito interessante eu ter esse livro. Foi muito interessante para mim, foi muito, muito, muito legal isso. Então, vamos colocar também que é Ogu Agana. Ogu Agana é o deus da guerra do povo Igala da Nigéria. Também é o deus da caça, pois carrega armas de guerra e de caça. Ainda está em vários clãs e comunidades no reino de Igala até hoje. É o principal divindade de Ajode Ata. Os caçadores reais de Ata Igala, na religião Yorubá, ele é chamado de Ogum. Além disso, no Antigo Egito, o deus Agana Ogum era conhecido como deus Sete. A adoração de Sete começou por volta de 1600 a.C. É interessante quando você vai pegando, quando ele coloca na questão de Sete nessa questão aí. É muito... Como é que eu falo? Por que Sete? Porque Sete, quando você fala de Sete, Sete é o deus do ouro, é o deus da mineração. Sete é um deus sudanês. É onde que tem as minas do Sudão, minas de ouro. Por isso você vai ver Sete sempre vai ter estátua de ouro. Não existe estátua de Sete de madeira, não vai encontrar. E todo culto de Sete é culto de... Tem que ter ouro no meio, tem que ter ouro, tem que ter forja, tem que ter ouro, forja, é fogo. E é muito interessante isso. E também, ele também está dentro do culto do Zá. Por exemplo, volto de novo. E aí você vê essa ligação de Ogum, e não só o pessoal Igala fala o negócio de Ogum ligado com Sete, mas fala também, eles também estão ligados essa parte da vulcânica, essa coisa do vulcão, aquela coisa toda, até mesmo aqui na Escandinávia também, principalmente no culto de Thor, por aí vai, essa coisa toda. Aqui na Escandinávia também, eles também associam muito com Ogum. Porque essa parte, porque eles pegam também, principalmente na Escandinávia, eles pegam muito dessa parte egípcia, que vai estar diretamente ligado com o Ogana. E é muito interessante isso, que eu vejo muito. Ogum vai estar muito ligado com a religião dentro da parte da Esquimó e dentro da parte de Thor. Por isso que eu não entro nessa confusão desse povo, porque dá muito sangue. Quando fala eu fico só observando muitas vezes. Não gosto de criticar, não falo. Mas quando eu falo do povo, como é que eu falo? Não é que é de cultura viking, não. De cultura, não sabe de cultura do South Viking, não. Como é que se chama aí, pessoal? Da cultura escandinava, aquela coisa toda, essa sonhação, essa baboseira. Quando você vai conversar com esse povo escandinavo aqui, você vai ver que o negócio, como é que é o derramamento de sangue, como é que você vai ter que dominar encruzilhada, essas coisas todas. E eu vejo muito semelhança com o culto de Ogum. Principalmente de Thor, que é sanguinário, é muito sangue. Então, assim, essa coisa de que eu fico assim, que o pessoal... É umas coisas assim que a gente, quando você mora num local que você começa a entender, que aí você olha pro povo e fica assim, muita fantasia, né? Mas tudo bem, quem cultua do jeito que cultua, porém eu acho assim, quer cultuar Thor, vem pra cá.
entendeu? E vai dormir na encruzilhada. É assim que a coisa funciona. Então esse é o Ogum que tá falando. Então, Ani e Ani. Ojo, Ani, Ere, Ene. Ani, Ane, Ani, Deus da terra do povo Igala. É quase complexo, é o complexo da família tradicional de Igala, especialmente aqueles dos territórios Igala. Ele é o Deus da riqueza, da boa saúde, das riquezas, do poder, da sabedoria e da paz. É sempre o primeiro Deus que se faz, que traz para um novo assentamento antes que as pessoas entrem na casa, além daqueles em vários compostos. Ani ou Ere Ane também é uma grande divindade no reino Igala, pois há uma divindade central adorada ou rezada por Ata Igala pela paz do reino e bem como a boa saúde, terra fértil e liberdade de doenças. No Antigo Egito era chamado de Geb. Na religião do Yorubá ele também é tanto semelhante a Obaluayê. A adoração de guerra começou por volta de 2600. É muito interessante isso. É muito interessante isso. É muito interessante, porque quando você fala de Obaluayê, o Senhor da Terra, essa divindade é muito. Dentro de Gana também eu vejo muito Obaluayê. Ele é muito. A gente chama de Obaluayê, mas alguns pedem de Sapatá e por aí vai. Bem na região do Benin, aquela coisa do Batabasi. E realmente, dentro do Zatambura também, Geb vai estar presente. E Obaluayê é muito presente nessa pessoal, principalmente ali na região ali na cultura do Vale do Nilo, digamos assim. Vale do Nilo. Vale do Nilo vai ter muito Obaluayê. É muito louco isso, é muito Obaluayê. Então você vê as pessoas contando, você vê as pessoas falando, e é muito interessante isso. E eu achei muito legal isso. Ojelé, Ojoalé. Ojoalé é o céu ou Deus Criador. Embora não seja muito popular, o povo Igala adora o Deus do céu ou do sol. É adorado pela manhã quando o sol está nascendo, é comemorado principalmente com o galo ou a árvore branca, junto com a água e outros alimentos. Acredita-se que o Deus Criador também é conhecido como Ojo Shamashala. No Antigo Egito era chamado de Amun-Ra. Na religião Yorubá, ele é o Olorum. A adoração a Amun-Ra começou em 2024, embora Ra e Amun fossem adorados separadamente como o mesmo Deus de 2300 e 2600. Então, é outro interessante também, que aqui eles já têm essa coisa do Amun-Ra. Essa adoração. A adoração de Ra, a gente vai ver muito também na região dos lagos. O pessoal do Burundi, o pessoal de Ruanda, o pessoal do Congo, o pessoal do Ovibundo, o pessoal da região ali, vai ter muito de Cuba Luba e Pembe, tem muita ligação com Ra. Muita ligação com Ra. E aqui eles pegam também na questão de Amun-Ra. Por quê? Amun-Ra, Deus Ra, que é o Deus da região do Sudão, que ele não é egípcio, ele é Sudão. E ele, Amon, que era o pessoal do pessoal do Egito. E como houve essa união, que no europeu ele fala que deu guerra, aquela coisa toda, mas não existe isso, que era uma coisa assim... Como a guerra que houve, porque o pessoal do Egito estava perdendo a cultura dos ancestrais, que era a cultura dos sudaneses, que é a cultura do pessoal a cultura sudanesa. Então o pessoal do Sudão interviu para poder tomar posse novamente do pessoal do Egito na época, e aí voltar a introduzir como Ra e Amun, eles estavam se perdendo com outros deuses. Ele teve como como honra e não de respeitar o Deus do povo que foi conquistado novamente, eles colocaram Amun em primeiro local e Ra em segunda posição, porque na verdade era uma questão de respeito, de apaziguamento, mas na verdade seria Ram Amun, mas eles colocaram, né,
por esse motivo de Amun-Ra. Quando você estuda a história da Kemet, você vai ver muito isso. Então, Amun-Ra são dois deuses da unificação sul e norte. E isso é muito interessante que eles pegam isso. Então, você vê a tradição descendo, né, para o oeste da África, vindo com os deuses também. Então, não tem ligação, é complicado, né? E aí você vai ver a questão de Olorum. E é muito interessante que o Urubá fala muito isso. Então, eu acho que terminamos aqui. Então, quais são as referências de Aegba? Abdullahi Al-Ojo, ela lista dos deuses de Gaza, equivalente do Egito Antigo. Artigo não publicado no Museu de Gala, Brasília, Deuses Antigos Ativo, descobrimento do Discovery do Egito.com, os deuses de Yorubá, influências ao vivo, e da Biblioteca Britânica, mais alguma coisa, adivinhação Ifá e Gala, o estudo comparativo do culto tradicional de Gala do cristianismo de Ejujegari Ayagamusa e fastvoicemedia.de. É interessante também que ele coloca aqui na Alemanha, né, da fastvoicemedia.de, que é a parte da alemão sabe muita coisa. Se eu soubesse falar alemão, a minha cultura seria 1000%, porque eles sabem muito e eles são muito fofoqueiros, eles têm tudo anotado, então não tem como você entender de África sem entender os alemães, porque os alemães eles relataram muita coisa. Quer entender de África? Forbrenius. Quer entender de África? Alemanha. Não tem outro local. Todo mundo vai a Portugal. Porra nenhuma. Pega o alemão. Aí o bicho funciona. Em todo caso, eu agradeço a vocês. Esse é um episódio que eu coloquei aqui. Precisava de colocar esse livro, né? Já estava precisando de fazer mais tempo. E até a próxima. Tchau pra vocês. Tchau.